viu muito para nós, até para o futuro. Pode amanhã ou depois chegar novos parcelamentos aqui e nós vamos interpretar ele muito bem. Até os vereadores que não são da comissão, mas estão presentes, eu acredito que jamais vão se omitir ou cometer algum erro, tendo conhecimento da coisa real, verdadeira, porque muitas vezes a gente comete um erro por falta de conhecimento. Então, até nisso, a CPI está colaborando muito, para nós que ainda temos aí 2 anos e meio para continuar nesta casa. Eu espero que quem errar, vai errar por maldade, porque quem participa da CPI está ficando muito a par de tudo, está tendo o real conhecimento do como pode se conduzir o Limoprev, parcelamentos, enfim, na maneira geral. E só agradecer e estou satisfeito com as informações. Passa a palavra para a vereadora Batalha. Boa tarde. A gente tem encontrado hoje, eu tenho inclusive uma professora que já faz mais de ano que ela tenta a sua aposentadoria e não consegue. Eu também sou funcionária pública, inclusive estou de licença, prêmio, para no próximo ano dar entrada. E ela até brinca comigo, diz que eu não posso me aposentar antes do que ela, porque ela foi minha primeira professora. Aí eu lhe pergunto, quando foi criado o Fundo Previdenciário Municipal Limoprev, a gente sabe que existia o INSS, tudo que era recolhido da gente iria para o INSS. Hoje, quando essas pessoas procuram a sua aposentadoria, dizem, né, escuta lá na entidade, que foram pessoas que escolheram continuar lá. Isso era possível ou na sua criação isso teria ser que instituído? A partir do momento que se criou o Limoprev, então todo funcionário iria para lá. Poderia isso ter acontecido? Isso é verídico? Excelência, eu desconheço. Mais uma. Eu quero, inclusive, se eu estivesse assessorando o município de Limoeiro, e não tenho dúvida da competência das pessoas que aí estão fazendo gestão, assessorando, não tenho dúvida da competência. Mas se aqui eu estivesse, essa suposição, eu ia dizer à professora que me procurasse, para que eu pudesse prestar informações ricas do pedido de aposentadoria dela. É importante verificar, porque a aposentadoria dela, quem vai homologar é o Tribunal de Contas. Por incrível que pareça, quem aposenta é já o município. Vai abaixo uma portaria aposentando. O processo vai para o tribunal para que seja verificado e homologado. Então é importante. Nesse período, o funcionário já pode ficar recebendo? Pode ficar recebendo. Quando dá o ok da Limoprev, aí ele já começa a receber. Se a questão da homologação é depois. Foi isso que eu coloquei para o presidente dessa casa em relação a algumas aposentadorias desta casa. Que o argumento era que só poderia depois, só receber depois viesse do Tribunal de Contas. Então, a sua resposta está confirmando aos vereadores aquela posição que eu tinha dito. Senhor presidente, o pedido de aposentadoria, quem aposenta, quem faz o aposentamento, é o presidente da Previdência do Limoprev. Pega o processo para ser homologado, ratificado pelo Tribunal de Contas. Imagine, Vossa Excelência, que alguém desse entrada no pedido de aposentadoria e tivesse com tudo certinho, tempo de contribuição, idade, e o tribunal levar 5 anos para homologar, julgar o processo dele. Seria injusto, né? O tribunal é quem tem que se encarregar de o quanto antes devolver. Agora, se ao devolver entender que não cabe a aposentadoria daquele funcionário, volta ele para ativa sem nenhum prejuízo. Se entender que ele também está recebendo o maior ou menor em função, vai ter que pagar o que está ali no processo. Nada impede todo o tempo
que o aposentado recorra dos seus direitos. Dizer mais, vereadora, excelentíssima vereadora, eu só vi na história da literatura e da gestão pública, até recentemente a emenda constitucional 19 não trata desse assunto, eu só vi isso em 1988 com a Constituição, senhor presidente, quando disse o servidor, a partir da homologação, da promulgação da Constituição Federal de 1988, ele vai ter 6 meses ou 1 ano, se não me falha a memória, para optar pelo regime, esqueça lá o resto, estatutário CLT. Naquela época, regime estatutário. Em regime estatutário, eu ficava no antigo IPCEP, e que aposentava era o município. No regime seletista, eu ficava no INSS, mas tinha inclusive um prazo de opção. Eu me lembro que na minha cidade, que eu sou filho da zona rural de Riacho das Almas, um senhor por nome de senhor Gerino Rufim de Oliveira, foi o único que fez a opção lá na cidade de Riacho das Almas. Nós temos uns 40 funcionários em Limoeiro Que fizeram. e agora está com dificuldade de se aposentar. Aí, Fica jogando pro outro. É exatamente isso. então é importante iniciar essa conversa sobre o regime estatutário ou CLT. E aí vai se buscar uma situação e tenha certeza que não pode ser doloroso para quem quer se aposentar, não. Tem que ser imediato, tem que sentar na mesa, tem que escrever. Eu tenho comigo, me permita, senhor presidente e os demais, uma grande paciência de entender as pessoas na administração pública, principalmente quando querem se aposentar. Porque é tão ruim quando a gente está chegando perto, é tão desvalorizado, é tão esquecido, a gente sofre a depressão do esquecimento. Nos anos 40, nos Estados Unidos, houve uma estatística, uma pesquisa, senhor presidente, e foi feita a seguinte pergunta: você tem medo de falar em público? Você tem medo de morrer? Ou você tem medo de se aposentar? A pesquisa apontava que era medo de se aposentar. Impressionante, né? Já em 1940, nos Estados Unidos. Porque o sistema previdenciário, na minha limitação, ele não é do Brasil. É um sistema a nível de mundo. Nós temos uma concepção de sempre copiar alguma coisa no passado, na República Velha da Europa, dos pensamentos. Então, eu quando percebo uma pessoa como essa que quer se aposentar, eu corro para recepcionar, porque é importante a gente valorizar. Mas mande, eu tenho certeza que na gestão existem pessoas competentes, comprometidas, e que devem sim, o quanto antes, dar um norte a ela. Muito obrigado. E a importância, você falando em aposentadoria, a importância dessa CPI se gerou mais ainda devido ao clamor da população com relação ao parcelamento, já preocupado com a sua aposentadoria. Inclusive eu, funcionário, agente comunitário de saúde, que a gente quer que o nosso fundo previdenciário tenha lá recursos para, quando não pudermos mais exercer as nossas funções, que a gente possa ter uma garantia de vida melhor, né? Então, essa CPI também está nos ajudando para isso, para a gente ter os reais valores e que a gente reponha o que foi tirado do servidor. Eu quero acrescentar, senhora vereadora, a senhora é uma pessoa muito nova, tem muito ainda o que ser vivida. Eu não sei se a gente consegue se aposentar. Não é o caso do Limoeiro Prévio, não. A gente não sabe. As reformas que se vêm por aí, hoje todo mundo tem que ter. Uma coisa que nós não temos no regime próprio é o fator previdenciário. Lá no INSS, idade, tempo e não sei o que. Aqui a gente se aposenta com o dinheiro que contribuímos. No fator previdenciário existe a mediana, você se aposenta tendo prejuízo. Eu tenho certeza, senhor presidente, que em Limoeiro, ao longo da vida, ninguém vai se aposentar com salários, principalmente o pessoal da educação, menor, digamos aí, do que R$3.000. E no INSS não vai passar de 2, porque é um limite de 5.400, no máximo, para uma situação completamente diferente, que é muito difícil de se alcançar. Encerrar, mas tem 2 questões, vamos ter um pouquinho de paciência e aproveitar a oportunidade. É o seguinte:
Um projeto, quando vem pedir o parcelamento, que eles prevê uma parcela R$50 mil. E nessa mesma questão, a administração pública, eles estão fazendo aporte em cima de 150 mil. Contabilmente, que a gente não consegue entender, não era melhor que fizesse um parcelamento de 150 mil, que cobrisse, inclusive, não fosse necessário fazer o aporte, que esse dinheiro já se via como uma peça batendo o débito, né, parcelado. É porque como se tem 150 mil para completar a folha e ao mesmo tempo você pede um parcelamento para dar só 50. Aí tem que todo mês inteirar mais 100 fazendo aporte para completar o valor. Eu não entendi muito essa parte da contábil, eu queria uma explicação. Se tem uma explicação contábil para isso, ou que o lógico seria fazer uma parcela que já desse para cobrir a necessidade do pagamento da folha. Pode me explicar contabilmente essa questão? Eu vou, senhor presidente, dar uma explicação contábil sem fazer um valor de juízo do que está acontecendo, porque eu desconheço o fato de ter um parcelamento, você está pagando parcelamento e aportando mais do que está pagando em parcelamento.